Enquanto no domingo passado nós éramos restritos a 10 pessoas dentro da igreja, na calçada de São Benedito, na porta da igreja de São Benedito, mais ou menos umas 30 pessoas estavam comemorando a vitória do Palmeiras. Não tenho nada contra os palmeirenses. Mas veja o cúmulo do absurdo, que enquanto dentro da igreja podemos somente ter 10 pessoas, a porta da igreja, na calçada da igreja, pode ter 30 pessoas e ninguém fez nada. Até 11 horas da noite eu estava procurando autoridades para poder tirar aquele povo de lá. E onde estavam? Que não veio uma coisa tão clara no centro da cidade, mas sabe, na igreja de São Benedito ali pode tudo. Eu posso fazer o carnaval na porta da igreja, eu posso comemorar o Réveillon na porta da igreja, eu posso ter um bar na frente da igreja, eu posso tudo na igreja de São Benedito. Porque parece que nós aqui em Bragança temos muita devoção e pouca ação. Nós já tivemos até padre, prefeito e nunca tiraram o bar da frente da igreja de São Benedito. E quando eu falo isso, muitas pessoas a ignoram. Muitas pessoas acham que eu falo besteira. É verdade, eu falo muita besteira mesmo. Inclusive essa é uma delas que eu falo. Porém, até quando nós vamos continuar fazendo coisas que são abomináveis ao coração de Jesus? Até quando nós, como cristãos e como bragantinos, que somos tão devotos de São Benedito, vamos nos acomodar diante dessas situações? Até quando que nós, que somos considerados uma cidade católica, cristã, porque não tem só a religião católica, vamos permitir que as coisas sagradas sejam banalizadas, sejam profanadas? Pois as consequências são sempre as mesmas. Aqueles que profanam as coisas de Deus terão como consequência a sua ira. E aí, minhas crianças, não tem mais remédio. Aí não tem mais jeito. Porque enquanto nós temos a possibilidade de usufruir da misericórdia de Deus, vamos aproveitar isso, vamos levar a sério. Não vamos banalizar, não vamos brincar com o que é de Deus. Pois quando nós fazemos isso, o prejudicado sou eu. Pois se eu creio, eu serei salvo. Se eu não creio, eu serei condenado. Melhor dizendo, a palavra de Deus diz, quem não crê já está condenado. Porque não usufrui da misericórdia, não aceita o perdão, zomba da palavra de Deus, despreza os ensinamentos de Deus. E é mais ou menos o que nós fazemos isso hoje. Nós vemos a igreja, ouvimos a palavra de Deus, mas saímos daqui às vezes, eu sempre digo que às vezes a gente sai da igreja pior do que nós entramos. Porque quando nós entramos, muitas das vezes nós entramos com o vazio da palavra. Quando nós saímos, nós já temos a palavra, mas nós continuamos a fazer as mesmas coisas. Então nós zombamos da palavra de Deus nesse sentido. Porque o Senhor nos fala, mas nós não levamos em conta, nós não levamos em consideração. Nós não pedimos a graça que o Senhor converta o nosso coração. Será que eu, padre, eu tenho fé? Será que eu, casado, tenho fé? Será que eu, batizado, eu tenho fé? Será que nós, que estamos dentro da igreja, estamos participando desta celebração em casa? A pergunta é, eu tenho fé? Ou seja, eu sou fiel à palavra de Deus? E eu falo por mim mesmo, não sou. Porque se eu fosse fiel, eu levaria ao pé da letra a palavra de Deus, custe o que custar. E quantas vezes nós procuramos desculpas, procuramos meios e modos de diminuir a nossa responsabilidade, a nossa obrigação de cumprir a palavra de Deus. Quantas vezes nós moldamos a palavra de Deus, a nossa maneira de viver, e não moldamos a nossa maneira de viver segundo a palavra de Deus. Nós fazemos a troca. Ao invés da palavra de Deus ter domínio sobre nós, é nós que queremos ter domínio sobre a palavra de Deus. E isto, meus irmãos, nos prejudica grandemente. O Evangelho nos deixa bem claro. Quando Jesus diz, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. E São Paulo concluía também a leitura de hoje dizendo,
Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas, que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ou seja, nós precisamos nos conscientizar de praticar essas obras boas, de praticar o bem, de praticar a vontade de Deus. Pois nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que pratica a vontade do meu Pai que está no céu. É assim que nós seremos salvos. É assim que nós teremos a alegria de contemplar a glória de Deus. É assim que nós vamos ter a alegria de celebrar a Páscoa. Estamos concluindo o tempo da Quaresma. Quais são as mudanças na nossa vida? Aqui eu estou disposto a ser uma pessoa nova com a ressurreição de Cristo, que também é a minha ressurreição. Pois São Paulo dizia: Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus, em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Se nós estamos unidos a Ele aqui, estaremos também unidos a Ele na sua glória. Eu preciso me unir a Cristo. Eu preciso entender que sem Cristo a minha vida não tem sentido. E eu espero que cada um de nós façamos o nosso exame de consciência nesse término da Quaresma. Peçamos a graça do Espírito Santo que nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê o dom da piedade, que é o dom da oração, nos dê o dom de vivermos na graça e na presença de Deus, deixando todo o mal que está dentro de nós para fazermos as boas obras, para fazermos a vontade do Senhor. E assim possamos celebrar a Páscoa. Nós precisamos celebrar a Páscoa. Nós precisamos nos alegrar com Cristo, porque a Páscoa, a ressurreição de Jesus, é a vitória da morte sobre o pecado, é a vitória da nossa desgraça, da graça de Deus sobre a nossa desgraça, é a vitória da luz sobre as trevas, é a vitória de Cristo, para que nós possamos estar sentados junto com Ele na glória de Deus, nosso Pai.